religião, cara, eu sou totalmente contra a entrada de evangélicos na política. Eu sou a favor do Estado laico. O cara quer entrar sim, mas a imbecilização e a doutrinação de massas, né, na política, usando a religião, isso daí não dá certo. Tanto é que o Estado laico, ele vem desde a Revolução Francesa, ele vem cada vez mais sendo aprimorado, e país sério é laico. Então já tem até vídeo no canal, recomendo que vocês assistam para dar uma aprofundada, que senão ia ficar aqui mais de 10 minutos falando. E quanto à noção de riqueza, que você falou que o Dallagnol é rico, o Eduardo Moreira, eu acho que a maioria do pessoal que conhece ele é economista, tem um canal também, Soma Forças na Luta Democrática, recomendo vocês olharem o canal dele. Ele falou uma vez, uma coisa num vídeo dele, que eu assinei embaixo e agora propago também, sempre citando ele, mas ele falou uma vez, cara, rico no Brasil não é o cara que tem um apartamento pago e um Jeep Renegade na garagem, não. Agora imagina o cara que tem uma casa financiada, uma casa muito confortável e uma caminhonete. Esse cara não é rico. As pessoas têm que começar a olhar para si próprio. Eu mesmo me tornei um esquerdista, que nem sempre eu fui um esquerdista. Quando eu passei a ter sentimento de classe. Quando eu tomei conta de que se você recebe um salário, independente se esse salário é 5, 10, 20, 30, 50 mil reais, mas se você recebe um salário, tem um chefe, cumpre expediente, bate ponto, meu amigo, você é proletário, você é empregado. Você está muito mais próximo do empregado, do faxineiro da fábrica que do CEO, dono da indústria, grande acionista. Então, isso é muito interessante, né? E quando a gente fala de proletário, é impossível a gente falar, já estamos aqui com quase 50 minutos de live, né? Mas eu ainda quero falar de mais um tema, né? Do desmonte, né, dos direitos trabalhistas do Estado mínimo, que é um tema que você fala muito no seu canal, é muito importante, que eu sempre vejo pessoas que às vezes trabalham de doméstica, tem um trabalho assalariado, né, trabalho super digno, mas é a favor de reforma trabalhista. Acha que as reformas implementadas não influenciaram elas, não vão influenciar a vida dos seus filhos, dos netos, das próximas gerações. Porque, como você disse, o Lula, ele é um pobre que tem dinheiro. O cara passou até fome no sertão, né? Inclusive o cara que é como o Dallagnol, que é um cara que vem de família rica, família tradicional, Dallagnol. Olha que nome, cara. Eu nunca tinha visto esse nome. Isso é importado. Isso daí o cara, provavelmente, como é do Sul, eu não tô especulando nem fazendo conspiração, mas deve ser família tradicional, deve ser. Não tô falando que é. Então, assim, esse pessoal que sempre foi de família tradicional... Tradicionalíssima, é ruralista, Lucas. E eles têm preconceito com novos ricos. Um cara igual o Lula que passou fome, eles não gostam de sentar na mesa com o cara, falar, nossa, esse cara já passou até fome, eu vou aqui me reunir com um cara desse, ele é analfabeto, aí já começa a rotular, né? Mas voltando aqui para o desmonte dos direitos trabalhistas, eu gostaria que você desse aí uma pontuada, que você fizesse suas observações do que você acha, né? Dessa tendência de desmonte, que vai dar um trabalhão para a gente correr atrás e desfazer essas perdas trabalhistas, se é que um dia a gente consiga aqui no Brasil, né? Mas fala aí o que você acha do desmonte, do Estado mínimo. Então, eu queria, nesse momento, eu vou até falar uma parte que está no livro no livro Comunicação Política. Eu queria aproveitar e falar isso no momento que o Salvio Ninecotter, ele acaba de pegar um livro, porque o Kindle já está disponível na Amazon, ele acaba de pegar o livro na mão e me mandar e falar, chegou. Então, o livro acaba de chegar, o livro físico que demorou tanto, ele acaba de chegar, já está disponível. Eu vou até gravar isso aqui. Salvio, eu estou no ar agora com o Lucas no Café Cultural e eu acabei de mostrar a sua foto com o livro na mão aqui, falando para o pessoal que o livro acabou de chegar. Então, gravei para o Salvio aqui, para ele saber que a gente tá ao vivo. Veja bem, Lucas, qual que é o grande... O que é o grande problema? As pessoas estão achando que existe no Brasil um movimento de administração para a prosperidade do brasileiro. Toda a retórica que é criada, ela conquista pessoas se ela vier de uma pessoa de confiança. Tem pessoas que acreditam na teoria da Terra plana. Uma coisa muito básica. Assim,
eu te pergunto isso e gostaria que você respondesse com sinceridade. Eu vou te falar 4 personagens: Flor de Lis, Silas Malafaia, Marco Feliciano e André Valadrão. Você acredita que eles acreditam na existência de Deus? Ainda que acredite, eles deturpam isso daí em benefício próprio. Se você acredita... Eu não acredito que eles creem, mas... Não acreditam de forma alguma. Mas as pessoas que acreditam neles, elas defendem esses valadrões, esses flor de lis, com unhas e dentes. Então, quando um líder carismático ele ganha a confiança das pessoas, ele consegue impregnar informações. E o Jornal Nacional tem um poder de formação de opinião muito grande, o resto da mídia, obviamente influencers. É muito mais fácil um influencer trabalhar para o poder financeiro do que trabalhar, obviamente, para os trabalhadores. O influencer que trabalha para os trabalhadores, ele é youtuber, ele é relegado a um canal pequeno que os algoritmos atrapalham de todas as formas. O que eu penso a respeito dessa questão das reformas e principalmente a não reação contra as reformas é porque a retórica que foi criada em cima das reformas, ela é uma retórica que para as pessoas que não entendem de economia, ela acaba convencendo. Não estou falando da nossa bolha, a nossa bolha sabe muito bem do que está acontecendo, mas vamos pensar naquilo que a gente chama carinhosamente de gado. O que o gado recebe como informação? Olha, você vai parar de receber o seu fundo de garantia num depósito obrigatório, você vai receber ele por mês. O cara pensa, nossa, é bem melhor, eu faço com ele o que eu quiser. Não, você não vai receber fundo de garantia. Ainda que o fundo de garantia seja repassado para você, você vai ter mais dinheiro nas mãos, todo mundo vai ter mais dinheiro nas mãos, pressão inflacionária perde o valor de compra. Ou seja, neutraliza o fundo de garantia. Mesma coisa com o 13º. Ah, não, agora você vai poder receber o 13º. Ah, os direitos trabalhistas agora, você vai poder negociar com o patrão, isso. Olha, cara, o patrão tem muito mais poder de imposição do que o empregado. Eles não têm esse conhecimento dessas teorias. Eles não sabem por que os direitos trabalhistas eles eram, pelo menos, irrenunciáveis, ou seja, o patrão antes podia fazer um contrato que o empregado assinava falando que não ia receber nem férias, nem 13º, que o contrato não tinha valor nenhum, exatamente para proteger isso, porque sempre o patrão vai ter poder de se impor. Como a retórica ela sempre está a favor daqueles que têm o poder de pagar, as pessoas acabam conquistadas pela retórica. E aí entra um problema muito sério. Sempre os melhores comunicadores vão trabalhar, obviamente, para quem paga mais. E quem paga mais não calculou muito bem o dano dessas reformas trabalhistas. E nós temos um problema no Brasil. O consumo do brasileiro, e a parte onde eu falo que está no comunicação política, o consumo do brasileiro, ele reflete no consumo dos Estados Unidos. Ah, mas como assim? No momento que nós começamos a ter dinheiro e começamos a consumir carne, consumir o produto que a gente faz dentro do Brasil, esse produto fica menos disponível nos Estados Unidos. Então, se nós produzimos aço no Brasil e utilizamos o aço na construção civil no Brasil, menos aço disponível nos Estados Unidos. Se nós produzimos cobre no Brasil e utilizamos esse cobre dentro do Brasil, menos cobre disponível nos Estados Unidos. Todos os produtos vão para essa mesma lógica, né? De agrícola, carne, tudo. Então, tirar o brasileiro do consumo e levar o brasileiro de volta para a situação FHC, ou seja, salário mínimo de $70, é o objetivo desse governo. Então, tem todo um esquema, que é o equilíbrio em desemprego, colocar uma sociedade com alto nível de desemprego para os empregados estarem sempre disputando vagas de emprego, para com isso abaixar o valor dos salários, e também a redução do salário mínimo, a redução do valor real do salário mínimo, que é o que está acontecendo nesse momento, que nós temos inflação, mas não temos correção de salário. Quem vai negar que nós temos inflação? Tudo aumentou o preço. Só porque o governo está escondendo a inflação, nós não temos inflação, o poder de compra já caiu para menos da metade, ou seja, o salário mínimo está menor que a metade do que estava em 2014, em termos de poder de compra. Isso é um objetivo dos liberais que querem o Brasil produzindo dentro do Brasil, mas para consumir fora do Brasil. Não querem o povo brasileiro concorrendo aos recursos naturais. O grande detalhe é que quando a gente vai para o debate político,
A gente não explica isso, que é o mais importante. A gente quer falar que Lula é inocente. E para o cara que detesta o Lula, se o Moro condenou o Lula usando métodos ilegais, Moro é mais herói ainda. Aquela coisa, o cara foi tão bom que ele foi acima da lei para condenar meu inimigo. Então, ou seja, a gente tem que tirar os ídolos, começar a falar um pouco sobre políticas econômicas, explicar por que ser escravo dos Estados Unidos não vale a pena, o resto vem. O resto vem. É por isso que hoje essas retóricas a favor das reformas, elas pegam todo mundo, porque toda a comunicação acaba falando bem dessas retóricas. E aí a gente precisa conquistar, obviamente, a classe média que vende para o brasileiro, que é muito estranho imaginar o dono da padaria apoiando medidas liberais que vão tirar tudo bem, um pouquinho do dinheiro vai reduzir a folha de pagamento dele um pouquinho, mas em contrapartida vai reduzir a folha de pagamento de todos os seus clientes. O dono do supermercado tem que pensar que ele vai pagar, às vezes, um pouco menos para os seus trabalhadores, mas todos os seus clientes vão ganhar menos. Então está faltando essa inteligência de comunicação para a gente saber conversar com a classe média. E o grupo progressista tem que parar com isso, de falar que, olha, porque aquele cara é rico, ele é de direita. Porque aquele camarada é classe média, ele é um babaca, a gente não pode conversar com ele. Aí aquele ali é patrão. Pô, mas o cara é patrão, ele tem 5 funcionários, joga bola no final de semana com os funcionários, depois leva os funcionários para casa para comer um churrasco, e tem mês que ele tem prejuízo, mas ele ainda arca com o salário dos funcionários. Será que ele pode ser considerado com o Lehman, por exemplo? Será que o microempresário realmente é empresário? Né? Ele está mais para proletariado, empregado dos bancos, do que para empresário. Então, a consciência de classe se perdeu, porque muitos microempresários se identificam mais com o Lehman do que com um trabalhador. Muitos microempresários se acham Bill Gates e não consumidores, não trabalhadores convencionais, e é por causa de toda essa confusão que a retórica liberal funciona. Quando você vira e fala, né? Eu critico isso há muito tempo, quando eu vejo o PT falando isso, eu penso, aquela coisa, vai perder de novo, né? Quando o PT vira e fala, porque isso para os pobres. Quem é pobre, Lucas? Ninguém quer ser identificado como pobre. Na hora que você, no livro Comunicação Política, a gente fala, pobre, um referente sem objeto. Não existe mais ninguém que se identifica como pobre. O cara que mora debaixo da ponte, ele olha para o outro que não tem a ponte para morar e fala, pobre é aquele. E aquele outro que não tem a ponte para morar, olha para o outro que não tem a barraquinha de lona e fala, pobre é aquele. E assim por diante. Então, nós temos que mudar essa comunicação, porque a comunicação liberal, ela é cientificamente elaborada. A nossa comunicação tá a comunicação de 20 anos atrás. Vamos lutar pelos pobres, mas durante 20 anos, os Estados Unidos estão trabalhando na nossa consciência, no subconsciente, que ninguém é pobre. Todo mundo é rico em potencial. Se você está pobre agora, é porque tem alguma coisa acontecendo de errado, mas amanhã você está rico. É a mesma estratégia das igrejas. Deus vai te entregar a sua graça. Vai ser amanhã, vai ser amanhã, vai ser amanhã. O cara morre esperando. A minha sogra morreu esperando a graça. A graça era construir um prédio de 4 andares no lote deles. Ela já morreu, né? Mas Deus ia entregar a graça para ela. Talvez entregue, né, um prédio de 4 andares para ela na posteridade, no céu, mas não entregou. E assim as pessoas vão caindo nesses discursos liberais de que vai acontecer, de que tudo vai dar certo, porque é o discurso que mais agrada. O discurso de instrução, infelizmente, ele não agrada. E aí nós sofremos a ditadura da audiência. Nós acabamos caindo nas garras da ditadura da audiência e falando aquilo que mais agrada e não aquilo que mais instrui. Tomara que você não seja cooptado pela ditadura da audiência nunca, e que você integre a resistência, a geração Coca-Cola, que mesmo com a ditadura da audiência pedindo notícias mentirosas, mais alegres, que você sempre trabalhe a verdade acima de tudo, né, que é o mais importante para instruir nosso povo. Leonardo, enquanto você estava mandando o áudio para o Saulo, falando do livro, eu falei uma coisa aqui, mas meu microfone estava mudo. Eu falei, diga para ele que eu vou deixar o link do livro na descrição para quem quiser comprar, e esse vídeo vai bater milhares de visualizações. Depois, quem quiser voltar o vídeo vai ver que eu falei, mas meu microfone estava mudo na hora. Então, o que você falou, eu assino embaixo, cara. Consciência de classe. Ninguém tem, o pessoal gosta de olhar para baixo, nunca para cima. Né? Eu assino embaixo
totalmente, você pontuou muito bem, são impecáveis as suas palavras, não tem nem o que acrescentar. E quando você falou do salário mínimo, da perda de poder de compra, olha que você nem falou da desvalorização cambial. Se a gente pega o poder de compra real de um salário, está atrelado ao dólar. Eu sempre falo isso no Brasil, no meu canal. Tem muito brasileiro que fala, vou para os Estados Unidos, não pode converter $1 em R$1. Nunca foi. Se você tem R$6 em qualquer lugar do mundo, você vai trocar por $1. Seja na África, na Argentina. Fosse assim, o cara que ganha, eu acho que a moeda da Venezuela é Bolívar, eu não lembro agora a moeda, peso boliviano, eu não lembro. Mas um peso boliviano, vai lá, uma unidade monetária da Venezuela vale 1 centavo do Brasil. Então o cara que ganha 100 lá é o mesmo que quem ganha R$100? Não é. Então, assim, a perda de poder de compra, ela deve ser considerada, e o povo não olha para isso também, né?